Olá, Viva, cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral e para analisar mais uma jornada no que diz respeito à Segunda Liga e ao Varzim, e derrota comprometedora do Varzim no dia de ontem frente ao Trofense, o aflito Trofense. Quem esteve atento ao jogo foi João Couto, já connosco aqui em estúdio. Olá, Viva, João. Derrota efetivamente comprometedora, isto foi complicado. É uma derrota, Rui, que vem baralhar tudo quanto era inimaginável, porque complica as contas ali em termos de final da tabela classificativa. Como sabem, faltam 3 jogos para acabar o campeonato. O Varzim tem 2 jogos em casa, Covilhã e Mafra, e vai uma vez fora, que é a Faro. Portanto, o Farense já está livre destas preocupações e portanto, numa luta direta com o Covilhã, com o Trofense. O Varzim, e depois de ter vindo de uma vitória moralizadora, altamente moralizadora, como foi contra o Casa Pia, o Varzim não pode perder. Mínimo dos mínimos, se empatar. É evidente que o Varzim jogou muito, mas o jogar muito não significa jogar bem. O futebol é eficácia. O futebol vive de eficácia. E, portanto, se vive de eficácia, é preciso ser eficaz, materializar tudo aquilo que se constrói, todos aqueles sistemas mais do que conhecidos do futebol. Portanto, é preciso materializar em golos tudo aquilo, porque o futebol vive de golos. Não foi isto que aconteceu. O Varzim foi muito perdulário. Um Varzim que se apanhou aos 30 minutos a jogar contra 10 jogadores. Isto tem 2 efeitos. À partida pensa-se logo que é mais fácil. Não. O primeiro efeito. O segundo é que se tornou mais difícil. Porque, entretanto, quem joga em casa fecha as linhas, joga mais concentrado, joga mais fechado, e dificulta, de facto, a tarefa quem tem por missão, e estava a dominar, como foi o caso do Varzim. Nunca se pensou, pelaquela primeira parte, que o Varzim iria perder o jogo. Acabou por perder, numa das poucas vezes que o Trofense levou a bola lá à frente, acabou por fazer aquilo uma falha uma falha coletiva, pronto, para não dizer que foi o Zé, o Manelo, o Paulo ou o António, nada disso. Foi uma falha coletiva e não é permitido falhar numa situação daquelas. E foi isto que aconteceu ao Varzim. E depois foi um desperdício tremendo de Zé Tiago, de Eliardo. Eu não percebo como é que o Eliardo entra e no minuto seguinte vê o cartão amarelo. Numa bola que já está fora e depois que empurra o seu adversário. Para quê? Pergunto eu, para quê? O futebol joga-se dentro das 4 linhas, não é fora. E ele fora empurrou ainda um adversário. Ora, nas barbas do auxiliar, naturalmente amarelo. A partir daqui fica condicionado. O Eliardo, que tem uma oportunidade, Rui, de ouro, e não consegue desfeitear o guardião, e depois, olha, digamos que foi um ver-se-tabias até ao fim. As forças começam a faltar, a moral, os nervos, a moral já não é assim tão... Mas eu há uma coisa que olhando para aquele jogo do Varzim, olhando ainda para o jogo do Porto, por exemplo, também foi um desperdício tremendo, como tu viste, e olhando para o jogo do Sporting, eu só vejo uma coisa: é preciso que um jogador de futebol, mas isso é preciso estar lá dentro e ter cabecinha para aquilo. Porque é que na altura do remate, porque é que não faz como, por exemplo, eu vi ontem o primeiro golo do Sporting, que a bola rasteira e em jeito e colocada, a bola entra na mesma. Não é preciso bombardear, como às vezes há jogadores que apanham-se dentro da grande área e que rematam com uma violência, com uma coisa. Mas tem que se rematar mais baixo. De meio para baixo. Não de meio para cima. Porque a bola, este tipo de bola, com a força, com o remate, com o pontapé que se dá, a bola tem tendência sempre a subir. Então descaindo um bocadinho o corpo para trás. Eu não estou a ensinar nada a ninguém. Estou apenas a dizer que no futebol profissional, hoje, é preciso usar a inteligência, usar a cabecinha, que é coisa que muito jogador e profissional não faz. Estou-me a referir ao jogo do Varzim, que mandou não sei quantas bolas lá para cima. Não. Há situações em que é preciso pôr os neurónios a trabalhar e, portanto, o Varzim sai prejudicado deste jogo na trofa, perde 1-0. E o que é que agora complica está tudo complicado, não é? É muito complicado. Vem aí, como eu disse, 3 jogos tremendos do Varzim. Varzim que desce em termos de lugar na tabela classificativa, tem 29. Acima dele tem o Covilhã, que joga no próximo sábado, 7h15 na Póvoa. Mais acima, tem o Trofense. É um adversário direto nesta altura. É um adversário direto, claro. Portanto, está tudo aqui mais ou menos encaixado. Até mesmo o Viseu, que tem 33 pontos, não está a salvo de nada, porque faltam 3 jogos.
são 9 pontos, portanto, mas o que é facto é que vamos hoje como, assistir sempre como, de calculadora na mão. Verdade, e já tal como aconteceu o ano passado, com o coração nas mãos até a última jornada. E era escusado. Era escusado, Rui. Há aqui situações que era escusado. Este Varzim dá-me a ideia de que é uma espécie de montanha-russa. Bons resultados, boas exibições e depois com resultados negativos. Isto é enfim, olha, ontem a moral que havia sido conquistada 8 dias antes acabou por vir por aí abaixo e agora, enfim, é jogo a jogo, são 3 finais, 2 são em casa, como eu disse, frente a um competidor direto, como é o caso do Covilhã, que é o próximo. Depois em Faro, o Farense está livre, está no 10º lugar, tem 40 pontos, já está fora destas lides. E depois o último é com o Mafra que está abaixo do Farense, portanto já não vai conseguir chegar nem para cima nem para baixo. Portanto, o Varzim vai continuar na luta. E depois há uma outra coisa que eu digo desde há muitos anos para cá relativamente a esta segunda liga. Estas retas finais é preciso ter muito cuidado, é preciso estar atento, é preciso estar vigilante, porque acontecem coisas por vezes estranhas. Há aqui comportamentos às vezes estranhos. E convém que toda a gente, mas mesmo toda a gente dos clubes, da liga e por aí fora, estejamos todos atentos, porque envolve muita coisa. E por aqui me fico. E nós vamos olhar também muito rapidamente a Primeira Liga. O Futebol Clube Porto, líder do campeonato, empatou. O Sporting venceu no Bessa por 0-3, 3 golos fantásticos, diga-se, do Sporting. O Benfica voltou a tropeçar, e que tropeção, mas esta luta pelo primeiro lugar já é tardia, digamos assim. 6 pontos não vai dar, poderá dar, mas à partida não vai dar para o Sporting chegar ao primeiro lugar, João. Não, Rui, nem o Sporting chega... Matematicamente dá. Rui, sim, mas... matematicamente dá, mas temos também que ser realistas. Nós temos 2 olhos na cara e apercebemos muito bem destas situações. São 3 jogos. Dos 3, o Porto tem 2 em casa. O último é com o Estoril, o próximo é já com o Vizela. E, portanto, o Porto não vai deixar fugir do título, é impensável. O Porto, na próxima jornada, carimba este título. Só não aconteceu ontem porque perdeu, porque se tem ganho já seria campeão. Portanto, isto mais tarde ou mais cedo. E agora, relativamente ao Porto, que já não perdia desde outubro de 2020, é quase ano e meio, portanto, é muita coisa, é muito tempo para o campeonato. Pronto, e bateu um recorde de invencibilidade, creio que 58 jogos. Não é fácil de bater estes recordes, e quanto menos esperava, mas o adversário é muito difícil. O Braga e depois o Braga acaba por marcar um golo feliz de um Porto que jogou muito, atirou-se muito para o chão. Há ali lances de facto muito duvidosos, mas o Porto definitivamente, com o Hugo Miguel nunca tem sorte. Este árbitro de Lisboa é uma cara que não deve agradar muito aos esportistas, mas há lances efetivamente duvidosos. E depois é assim, a análise destes lances cruciais, que podem definir uma partida e um título, por exemplo, há lances que, discutido por um coletivo de juízes, todos eles têm opiniões diferentes. Portanto, não há consenso neste tipo de coisas. As coisas, para uns é empurrão, para outros é agarrão, para uns foi com a mão, para outros foi no braço, para outros foi com a perna, para outros foi a intensidade, para outros foi o volume, para outros há intenção, para outros não há. E continuamos com a discussão do futebol. Isto um juiz hoje tem uma tarefa tremenda de coitado. Daí a ferramenta vídeo-árbitro para definir estas coisas. Claro. Não é assim? Daí a conversação entre eles, quando muitas vezes os árbitros dizem aos jogadores: calma, que eu estou a receber uma informação. Há um colega aí na regi que está a ver o lance deste ângulo, daquele, e portanto, que me vai dizer, ou vai chamar por mim, para eu ver também e conversar com ele e analisar e dizer: epá, de facto é, ou não é. Certo? O problema é que às vezes há árbitros que se julgam os donos do mundo e mandam seguir o jogo e por aí fora. Agora, o Porto tem algumas razões de queixa. Algumas, não tem todas. Tem algumas razões de queixa da arbitragem do Hugo Miguel, mas o Hugo Miguel, por estas alturas dos últimos campeonatos, é o useiro e vezeiro a fazer aquilo. Não me perguntes porquê, que eu também não o conheço de lado nenhum, não sei. Muito bem, e nós vamos ficar por aqui. Deixa-me só sim.
Uma ressalva, Rui, porque começamos com o Varzim e vamos acabar com o Varzim. Porque houve algumas homenagens que, entretanto, aconteceram. Como sabes, o Varzim faz anos a 25 de dezembro. Fez no ano passado, 25 de dezembro. Devido à pandemia não foi possível o Varzim fazer aquela romagem que faz aos cemitérios, homenageando fundadores, atletas, dirigentes, treinadores e por aí fora. Aconteceu no domingo passado, 24 de abril, onde a comitiva do Varzim foi a 3 cemitérios. Primeiro em Avermar, uma homenagem ao Sr. Avelino Gomes do Monte, que faleceu o ano passado, como sabes, foi ex-presidente do Varzim, é um dos responsáveis pela construção daqueles balneários do lado sul, portanto, na bancada sul, figura conhecidíssima a vários níveis na nossa terra, um homem, um empresário de sucesso, portanto, perante a família presente, o Varzim prestou-lhe a devida homenagem. Depois, a comitiva rumou até às Caxinas, onde o ex-guarda-redes Freitas, campeão nacional na era de António Teixeira e outros grandes valores que o Varzim tinha na altura, ex-guarda-redes, portanto, também foi prestada uma homenagem. E finalmente, isto foi um périplo pelos cemitérios no domingo, mas pronto, tem que ser. Foi no cemitério no Barão da Póvoa. Primeiro, homenagem aos fundadores, começámos ali vários fundadores, Reina, Malhão, Agonia Frasco e depois a família Santos Graça, Armindo, António Graça, Alípio de Oliveira e por aí fora, portanto, todos eles foram homenageados. E depois, pessoas que faleceram, dirigentes que faleceram no ano passado, colaboradores, enfim, pessoas extremamente conhecidas. O nosso amigo José Carlos Moita, o ex-árbitro, um expert na arbitragem, um homem que era um livro aberto a falar sobre arbitragem, o José Ribeiro, nosso amigo José Ribeiro, o Celso Barbosa, foi dirigente durante muitos anos nas camadas jovens do Varzim, e um ex-jogador da década de 70, um homem que fazia parte de um quarteto de aço, Fernando Ferreira, Kim, Salvador e Sidónio. A homenagem foi feita ao Salvador, e todas estas homenagens feitas sempre com a presença de família ou representantes de família. Portanto, o Varzim prestou a homenagem, aquilo devia ter feito em 25 de dezembro passado, fez no passado domingo e muito bem feito. Portanto, a homenagem feita 25 de dezembro deste ano, possivelmente lá estaremos para prestar outras homenagens, porque entretanto de lá para cá, e a vida é assim mesmo, outros varzinistas e poveiros desapareceram, portanto irão ser feitas outras homenagens. Portanto, eu tinha que fazer esta referência naturalmente, porque nestes dias, enfim, quando nos pedem para estar presentes, estamos presentes. Ora está, fica essa homenagem também da nossa parte a estes varzinistas que foram assim também homenageados, e nós estamos assim a fechar mais uma edição da Bancada Litoral. Marcamos encontro, o Varzim volta a jogar? Sábado, 7h15, recebe o Covilhã. E nós cá estaremos durante o fim de semana para trazer mais uma edição da Bancada Litoral. Tenha, acima de tudo, a continuação de um ótimo dia, sempre com a Norte Litoral TV. Boa semana e saúde para todos.